Olá, como vai você? Tudo bem? Você, diácono, diaconisa dessa igreja, que faz com que a igreja ande, funcione. É um prazer estar com você nesse dia. É uma alegria poder, então, me dirigir a você para poder tratar alguns assuntos que são pertinentes ao bom andamento da igreja. Estaremos tratando alguns assuntos, alguns temas que são pertinentes às atividades nossas do dia a dia da igreja. E eu quero deixar um recado para você. Se você tiver alguma dúvida acerca de algum tema, eu vou deixar aqui um WhatsApp para você e você pode fazer então um contato conosco. Na tela aí você vai encontrar. O telefone é 27, código de área, 99789 1517. Está aí, você vai dar uma olhadinha e você então, qualquer dúvida, você manda para a gente, que a gente vai tentar então buscar então a resposta para isso daí. Bom, nós estaremos fazendo o seguinte, nós vamos dividir esse tempo que estivermos juntos aqui, tratando alguns temas através de 2 seminários, coisa rápida. E depois, logo em seguida, nós estaremos então ouvindo algumas pessoas que foram convidadas para poder participar conosco. Mas antes, porém, eu quero aqui dividir com você um momento. Sabe, Jesus Cristo foi aquele que desceu às mansões eternas, celestiais, para que pudesse servir a cada um de nós. O texto bíblico revela para nós, dizendo o seguinte: o Filho do Homem não veio para ser servido, mas veio para servir. Então, querido, você que é diácono, você diaconisa, saiba de uma coisa: a verdadeira grandeza não se revela pela quantidade de pessoas que nos servem, mas o quanto de pessoas que nós servimos. Quero lembrar aqui de uma frase de Madre Teresa de Calcutá. Ela diz assim, que as mãos que servem, que ajudam, são mais sagradas do que os lábios que oram. Imagina que frase é essa. Sabe, eu então, nesse momento, quero me dirigir a você. Talvez algumas pessoas nem saibam por que a sua igreja está tão organizada. Nem saibam por que a tua igreja está tão limpa. Não saibam como é que a igreja foi aberta. Mas Deus sabe. Deus sabe, o que importa é isso. Então, sabe, um recado. Quando tiver que fazer alguma coisa, vamos lembrar do texto bíblico? Diz assim: tudo quanto tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Eclesiastes, o capítulo 9 e o verso 10. Querido, eu quero fazer com você uma breve oração. Uma breve oração e logo em seguida nós estaremos então indo para as atividades de fato desse encontro. Vamos fechar os olhos, vamos falar com Deus. Grande Deus, nós estamos aqui nesse momento para poder pedir as tuas bênçãos sobre a nossa vida, Pai. Para que tenhamos sabedoria para conduzir as atividades muitas e variadas da igreja e do nosso departamento. Precisamos, Senhor Deus, que o Senhor nos dê o Espírito de Cristo para poder servir a outras pessoas. Mas queremos te pedir alguma coisa ainda, Pai. Toma conta da nossa família, dos nossos filhos e esposa, para que nós possamos ter tempo, ter tranquilidade para poder atender às diversas demandas da igreja. Abençoa cada um de nós, abençoa cada líder da tua igreja, cada diácono e cada diaconisa, Senhor Deus. Coloca a tua mão sobre a vida deles e os abençoe. Nesse momento, então, quero aqui convidar, então, o nosso líder, o pastor-geral da Associação Espírito Santense, pastor Luiz Mário. Pastor Luiz Mário, ele tem um recado para você. Então, ouça aí, pastor Luiz Mário, é com você. Olá, pastor Paulo Zan, tudo bem? Uma alegria muito grande poder estar aqui com você nesse treinamento para diáconos e diaconisas. Quero aproveitar aqui para me apresentar para esse grupo tão especial, não? Meu nome é Luiz Mário, eu estou chegando agora como líder da Associação Espírito Santense. Eu trabalhava na Bolívia até o ano passado e Deus me dá a oportunidade de agora estar aqui trabalhando com vocês. E é uma oportunidade muito nobre essa de poder receber, de poder oferecer um treinamento para os diáconos e as diaconisas. Tem gente que pensa que o trabalho do diácono e da diaconisa é só abrir a igreja, cuidar do tanque batismal quando vai ter um batismo, preparar roupão, essas coisas, não? Mas eu quero dizer para você que o trabalho do diácono e da diaconisa na Bíblia, esse é um trabalho muito importante. Os diáconos visitavam os enfermos, oravam por eles, faziam um trabalho de acompanhamento às pessoas. Veja,
Não perca a oportunidade de receber cada detalhe desse treinamento e aí fazer os seus apontamentos para que você seja um diácono, uma diaconisa melhor, para servir melhor na igreja de Deus. Deus te abençoe, Deus faça de você um instrumento poderoso nas mãos dele para a salvação de pessoas. Um abraço e Deus esteja nesse treinamento. Obrigado, pastor Luiz Mário. É uma alegria poder receber o nosso líder maior para poder dar esse recado aí. É bom saber que ele está com os olhos atentos às nossas atividades. Muito obrigado, pastor Luiz Mário. Nós queremos aqui apenas dizer um pouquinho acerca da nossa igreja, a igreja a qual nós servimos. É importante a gente entender por que nós estamos aqui para poder prestar serviço. Nós prestamos serviço por uma razão simples, porque nós servimos uma igreja que nasceu no coração de Deus. Na criação, Deus tirou então das costelas de Adão, tirou a mulher. Já então, lá na cruz, lá das costelas de Cristo, nasce a igreja. Sabe, essa igreja tem certidão de nascimento registrada em cartório celestial. E por isso eu creio nela, eu confio nela, porque o sangue de Jesus Cristo que estabeleceu essa igreja. Agora, saiba de uma coisa, que essa igreja, ao ser estabelecida por Cristo, ela tinha um propósito muito claro de alcançar os não alcançados. E nenhum muro de separação deveria haver entre a igreja e aqueles que não foram alcançados. E por isso Deus então estabeleceu então um plano perfeito para que nós pudéssemos então ajudar a essa igreja. Sabemos que a igreja ela tem as suas dificuldades, existem limitações, mas saiba de uma coisa, essa igreja, e nós lembramos aqui o texto que Ellen White deixou registrado, essa igreja fraca, débil, defeituosa, necessitando de repreensão como possa parecer, é o único objeto pelo qual Deus dispensa seu supremo cuidado. Então, nessa hora, a gente precisa entender que ao estar aqui, nós estamos porque nós acreditamos no cuidado de Deus. Sabe, e você foi chamado, então, para que pudesse entender que essa igreja ser estabelecida para poder, então, ajudar os não alcançados, havia necessidade de que ela fosse também uma igreja organizada. É claro que é importante a organização da igreja. Você sabe que Deus não trabalha, Deus não vive, Deus não se manifesta na desorganização. Sabe, e Deus quer então que nós possamos seguir a mesma linha de raciocínio do céu, que até mesmo a órbita das estrelas, elas seguem uma disciplina, está tudo de maneira organizada. E nós precisamos entender então nessa hora que a origem do diaconato é com um objetivo muito claro de tentar também estabelecer a ordem na igreja. Isso é muito importante para que a gente possa se situar dentro do nosso projeto. E como é que funcionou isso na igreja primitiva? Na igreja primitiva, os líderes estavam com dificuldades. Como pregar, como anunciar o evangelho e ao mesmo tempo atender às necessidades, às demandas da igreja. Por isso estabeleceu então 7 diáconos, homens cheios do Espírito, pessoas de boa reputação, para que pudesse atender então essa necessidade interna da igreja. E a gente sabe aí, você pode olhar na tela, diz assim, olha, a designação dos 7 para tomarem a direção de ramos especiais da obra mostrou-se uma grande bênção para a igreja. E é importante a gente lembrar que, sabe, queridos, você que está me ouvindo aí, a atuação dos diáconos e das diaconisas da igreja podem parecer que não sejam algumas coisas visíveis. Porque às vezes alguns cantam, alguns pregam, eles aparecem, mas diáconos e diaconisas nem sempre eles aparecem, nem sempre eles estão em evidência. Mas nós não temos dúvida que é uma grande bênção para a igreja. E nós sabemos que para se estabelecer uma igreja, algumas atividades, algumas funções são importantes. Tesoureiro, secretário e diáconos. Esse núcleo é aquele que forma a base para poder construir uma nova igreja. Então você é essencial dentro do plano de Deus. Ao planejar a igreja, Deus pensou em você. Por isso estabeleceu então logo os diáconos no começo das atividades da igreja que estava então surgindo. Vamos ver aqui o termo diácono, o que ele significa. A palavra diácono, ela significa servo, aquele que atende, aquele que ajuda, que auxilia. E aí eu quero que você dê uma olhadinha na imagem da tela aqui, nesse segundo parágrafo.
uma das mais altas honras em exercer o diaconato reside no fato de que essa função é, de certa maneira, a continuidade do ministério de Cristo. Você consegue me entender? Você consegue entender o que está sendo dito aí? Que o seu ministério é a continuidade do ministério de Cristo. Deus estabeleceu diáconos e diaconisas porque ele tinha necessidade de que alguém pudesse continuar, então, a sua obra. Sabe, as diaconisas não são diferentes. Nós lembramos aqui de Febe, também que está servindo a igreja de Cencreia. Paulo chega a dizer assim que ela, porque ela tem sido protetora de muitos e inclusive de mim mesmo. Sabe, Paulo lembra com o maior carinho também das diaconisas. Vou aqui pensar aqui numa coisa. Mas diáconos e diaconisas, existe então alguma qualificação para poder exercer esse diaconato? Então aqui nós temos então uma lista, alguns listam de forma diferente, mas eu quero aqui colocar para vocês, dê uma olhadinha então no slide. Diz assim que são pessoas de boa reputação, cheios do Espírito Santo, pleno de sabedoria, cheio de fé, digno, pessoa de palavra, não dado ao muito vinho, não gananciosos, de lucro desonesto, ser guardião da fé, experiente e provado, irrepreensível, vida familiar cristã, educando bem os filhos e de sua casa, firmeza na fé. São algumas das qualificações para poder você, aos demais, exercerem então esse ministério, que é a continuidade do ministério de Cristo. São algumas dessas qualificações. A gente sabe que não existe um ser perfeito, mas nós entendemos que precisa então desfrutar então do bom nome. Hoje, se você está sendo então chamado para poder desenvolver esse ministério, naturalmente é porque a igreja viu em algum momento essas qualidades em você. Deus seja louvado pela igreja olhar para você e falar assim, nós queremos que ele seja um diácono para poder atender a igreja. Vamos aqui um pouquinho mais. Como deve ser eleito? Ele deve ser eleito pela igreja, naturalmente, que a igreja reunida é a voz última. Então, quando o plenário se reúne e levanta a mão, dizendo, nós queremos então que ele seja o nosso diácono, é o caminho correto para isso daí. Deve ser membro da igreja local, precisa ser membro da igreja local, não pode ser diferente disso. Se houver alguma dificuldade com relação à questão de transferência de membros, sabe, cuidem antecipadamente, mas não pode ser fugindo das orientações do manual da igreja. A gente pergunta, qual o tempo, então, do ministério do diácono na igreja? Depende daquilo que foi, então, orientado pela igreja, foi votado pela nave da igreja, a congregação. Se foi um ministério para 1 ano, se foi ministério para 2 anos, isso tudo depende. Agora, é importante a gente lembrar que não importa qual o tempo que nós estaremos exercendo esse ministério, importa que nós continuemos fazendo a obra que Deus nos deixou. Jovens diáconos, eles podem participar, eles podem estar também atuando. Aliás, é uma recomendação para esse ministério das novas gerações, que nós estamos falando tanto, é importante que a gente possa inserir jovens também nesse ministério dos diáconos e diaconisas da igreja. Fica muito bem, sabe, nós estamos utilizando essa força jovem para poder também ajudar a igreja e também nos ajudar com novas ideias, com novas sugestões. Então, sabe, utilize também a esses jovens para que eles possam fazer então esse ministério. Aí agora uma pergunta. A ordenação dos diáconos, escutem, quando existir então a indicação de alguém para exercer o ministério do diaconato, e já subentende-se que também pode ser, já por inferência, a ordenação. Sabe, enquanto eles derem prova, então esse tempo ele pode demorar um pouquinho mais, um pouquinho menos. Agora, é bom considerar com a comissão da igreja. Por que considerar com a comissão da igreja? O manual já não orientou? Por que então nós vamos considerar com a comissão da igreja? Porque a comissão da igreja também organizará uma festa. Um pastor ordenado, um pastor da associação estará presente, poderá ser uma festa bonita. Então, sabe, aguardem as orientações da igreja local, quando será desenvolvido, então, esse momento da ordenação. Então, sabe, aguardem esse tempo aí. Uma vez ordenado,
você não perde essa ordenação se você for transferido para outra igreja. Então, se você estiver então sendo transferido para outra igreja, não tem importância. A sua ordenação, ela também vale naquela nova congregação que você está participando, entende? Sabe, é só uma questão que a outra igreja receba a tua carta e se você for indicado, não há necessidade então de uma nova ordenação. E agora, nós queremos então falar um pouquinho sobre o diaconato e as suas atividades, as ações que nós estaremos então desenvolvendo para que isso possa se tornar algo efetivo na igreja. Nós queremos que a partir daqui a gente seja prático então no processo de construir um diaconato forte, um diaconato poderoso que possa exaltar o nome do nosso Deus. E nesse momento aqui, nós estamos recebendo então a professora Viviane para que possa dar um recadinho para a gente. Ela tem então algumas orientações que são fundamentais. A partir dessas orientações, depois de ter sido tomado então as decisões, definido pela igreja, que você é um diácono, uma diaconisa da igreja, agora é fundamental que você entenda o que a professora Viviane está deixando para a gente aqui. Uma preciosidade. Sabe, a partir disso daí, nós vamos então saber como lidar com as situações na igreja. Então, professora Viviane, nós estamos agradecidos por você ter aceitado o convite de estar conosco e que Deus possa abençoar. Professora, é com você então, nesse momento. Muito obrigado, pastor. É um prazer estar aqui. E agora, nesse momento, eu quero falar com você, diácono e diaconisa da nossa igreja. Pessoas importantes, colaboradores fundamentais para o crescimento e bom desenvolvimento das programações dentro da nossa igreja. Quero falar para vocês um assunto bem interessante, que é sobre a importância da nossa aparência e do nosso comportamento. Você sabia que a sua aparência e o seu comportamento falam mais a respeito de você mesmo do que você imagina? Pois é assim mesmo. William Torby, ele é um renomado consultor de vestuário. E ele é conselheiro de muitos executivos, de muitos empresários. Esse homem, ele veste esses empresários, ele veste esses executivos para que eles tenham sucesso, vestidos para o sucesso. E sabe o que ele diz? Ele diz que quando uma pessoa encontra com você pela primeira vez, ele emite 10 julgamentos a seu respeito. Olha que coisa! Entre esses 10 julgamentos existem 2 bem interessantes, que é a confiabilidade e o seu caráter moral. Olha só, bom, ele diz que consciente ou inconscientemente, você, com o vestuário que você escolhe, com a vestimenta que você está, você revela um conjunto de crenças sobre você mesmo que você quer que o mundo acredite. Isso é muito importante. Bom, o mundo dos negócios, ele já percebeu isso há muito tempo. Tanto que eles contratam esses homens, essas pessoas especializadas em vestir outros, para que possam ir nas suas empresas e montar o guarda-roupa dos seus funcionários. Por quê? O que eles querem com isso? Quando alguém busca essa empresa, eles chegam, o primeiro impacto que eles têm, vão perceber se aquela empresa é de confiança, se aquela empresa realmente é séria, se aquela empresa realmente vai fazer com que o seu investimento vale a pena. Isso é um produto de marketing. E nós, enquanto diáconos, diaconisas, são aquelas pessoas, vocês são aquelas pessoas que estão ali de frente. Quando a pessoa chega, quando o nosso amigo chega na igreja, ele vê o diácono, a diaconisa ali. É a cara da igreja. Bom, nós somos o marketing da organização que nós pertencemos. Portanto, a forma como você se apresenta na igreja, a forma como você se apresenta para as pessoas, vão dizer exatamente o tipo de organização que você está, o tipo de empresa, ou seja, que tipo de igreja é essa que você pertence, que tipo de igreja é essa que ele está indo conhecer. Bom, como cristãos, nós representamos uma organização e como tal, nós também lançamos mão desses marketing, desses instrumentos de marketing. A diferença está que no produto que nós oferecemos enquanto igreja, como cristãos, nós representamos uma organização.
E como tal, nós fazemos uso desses instrumentos de marketing também. Talvez a gente nem tenha conhecimento disso, mas nós fazemos uso desses instrumentos de marketing. A diferença está no produto que nós, enquanto igreja, oferecemos para o público que vem até nós. Nosso compromisso cristão é oferecer não apenas as nossas habilidades, não oferecer apenas o produto de uma empresa. A nossa diferença é que nós temos que mostrar principalmente que nós temos fé, que nós acreditamos num Salvador e que esse nosso Salvador pode ser o Salvador dessa pessoa também. Bom, nunca se esqueça que as nossas vestimentas, que a sua vestimenta, a forma como você se apresenta, é um poderoso comunicador não verbal daquilo que você fala. Que Deus abençoe você e que você faça boas escolhas, que você represente de forma poderosa a empresa que você representa. Obrigada, pastor. Impressionante as informações que recebemos agora. Sabe, eu mesmo fiquei assim, impressionado com aquilo que a professora Viviane trouxe para a gente. Professor, obrigado. Sabe, foram importantíssimas essas informações. Que Deus possa abençoar a você e nos abençoe também. Nesse momento, vamos continuar aqui tratando alguns assuntos que estão relacionados com atividades nossas e ações do diaconato para o bom andamento da igreja. Bem, nós queremos falar nesse primeiro instante aqui sobre a comissão de diáconos e diaconisas da igreja. Tem um certo número de diáconos e diaconisas na igreja, então, sabe, é a hora de você, então, parar um pouquinho, estabelecer uma comissão de diáconos e diaconisas. Não é nada à parte, é alguma coisa que nós precisamos fazer para que, de fato, possamos alcançar o êxito naquilo que nós estamos empreendendo fazer. Então, eu quero aqui que você dê uma olhadinha nesse slide aí, por gentileza. Olha aí, as reuniões da comissão de diáconos e da comissão de diaconisas poderão ser também uma excelente oportunidade para quê? Avaliar e identificar as necessidades dos membros e das famílias da igreja a fim que sejam atendidas. Então, nesse primeiro momento, eu quero chamar a atenção que a comissão da igreja, de diáconos, melhor dizendo, tem dois objetivos primários, que é exatamente avaliar e identificar a necessidade das pessoas, dos membros da igreja. É gente cuidando de gente. Jesus Cristo fez isso, ele se preocupou comigo, se preocupou com você. Então, nessa comissão de diáconos e diaconisas, é exatamente para poder identificar, então, essas necessidades. No segundo momento, o slide vai nos mostrar para aí. Poderá ser também o momento adequado para a oração e preparo para o trabalho. Olha bem aqui para mim. Nós não podemos pensar em uma atividade da igreja em que nós não paremos para poder orar, para poder preparar. Jesus chamou-os à parte para que pudesse também orar. Não tem como desenvolver um ministério santo, um ministério eficaz, se nós não estivermos em oração para poder ouvir quais são os conselhos de Deus e receber também provisões para poder continuar as atividades. Então, nessa comissão de diáconos e diaconisas, vocês vão avaliar, vocês vão então identificar, vocês vão orar e se prepararem para o trabalho. E nessa hora eu quero sugerir uma coisa para vocês aqui. Sabe, aí vocês têm então existem planilhas, várias planilhas que podem ser desenvolvidas, mas aí está uma planilha simples, não é? Olha, em primeiro lugar está assim, ó, escala diácono, diaconisa, data, diácono, data, diaconisa, e vocês assim, ó, programas especiais, quem atenderá? Isso pode ser feito de maneira simples. Outra coisa, dentro dessa comissão de diáconos e diaconisas, vocês podem fazer o seguinte, dividir também a membresia da igreja, e eu vou falar um pouquinho disso mais tarde, mas vocês fazerem as planilhas também, atender as demandas da igreja com os projetos, com os programas, e então fazerem uma escala para que sim possa desenvolver um programa bacana. Agora olha aqui para mim, eu quero continuar falando aqui sobre cultos e reuniões da igreja. Quero ser bem breve nisso daqui, bem rápido na minha fala aqui. Quero falar então sobre os programas da igreja. Existem algumas coisas que são básicas. Elas precisam acontecer em cada programa da igreja. Antes do início da programação, é necessário que a gente possa fazer um checklist, a gente possa então verificar quais são o que é necessário para o funcionamento da adoração. E aí vale a pena lembrar aqui de algumas coisas que estão presentes praticamente em todo o programa.
recepção, iluminação, arrumação das cadeiras, plataforma, ventilação, ar-condicionado, se tiver calefação, que não é o caso nosso, que não é muito comum, mas caso existam essas situações, avalie as janelas, cortinas, são coisas que nós precisamos atender. Eu quero que você dê uma olhada nessa tela que eu tenho aí. Dê uma olhada nessa tela que eu trouxe. Esses dias atrás estive numa igreja, a igreja do Colômbia, próximo dessa aí em Colatina. Dê uma olhada nessa imagem. A imagem, ela revela um ambiente harmonioso para a adoração. As flores bem postadas, sabe, não está carregado o ambiente, sabe, lá atrás, a iluminação. Eu fiquei impressionado, eu tive que parabenizar aquelas diaconisas, os diáconos pela organização, sabe, isso faz bem, facilita a adoração. Evita o ruído de adoração. Imagina se tivesse alguma cadeira fora do lugar, alguma coisa que estivesse mais à frente, mais atrás, um tom mais destoante dos demais, de cor. Então, sabe, pare um pouquinho. As reuniões da igreja passam necessariamente pelo um olhar crítico dos nossos diáconos. E olha, diácono, não fique triste comigo. Deixa as diaconisas também darem uma olhada, porque elas são mais sensíveis nessa questão da ornamentação. E aí vale a pena, pergunte a elas, sabe? Então, fique atento. Isso faz muito bem para o programa de adoração. Vamos adiantar um pouquinho aqui. Eu quero falar sobre um assunto que ele é bem sensível na igreja. Reverência e ordem no culto. O que eu quero chamar a atenção aqui é no que diz respeito ao cuidado que deve ser tomado para você tratar as pessoas na igreja, no que diz respeito à adoração. Sabe, ao se dirigir então para uma pessoa, às vezes o nível de ruído jovens, sabe, chegue com carinho, chegue com contato, sabe, é mais fácil eles atenderem a gente se nós chegarmos com carinho, com atenção. Pode ser que até algum momento exista uma criança na igreja que está fazendo um pouquinho mais de ruído, você pode pegar a diaconisa, chamar então essa criança, ou pegar, por exemplo, se é alguém que é uma criança que está chorando, que é aquela diaconisa que tem mais facilidade, normalmente vovó, cabelos brancos tem um pouquinho mais de facilidade, pegue essa criança no colo, deixa o adorador também assistir o programa, você pode diminuir então o nível de ruído para que as demais pessoas possam também assistir e participarem melhor, serem melhores ouvintes da palavra. Quando alguém está no nível de quer ficar em pé na igreja, não tem importância. Às vezes ele quer ficar em pé, desde que não atrapalhe o culto, sabe, é interessante. Se tiver alguma placa que a igreja sugerir, sabe, por gentileza, possa desligar o celular, não é? Possa diminuir a possibilidade de acontecer interferência na adoração, porque isso pode atrapalhar outra pessoa, mas tudo precisa ser feito com muito tato. Uma criança que, porventura, tenha sido descuidada em algum momento, e ela então atira uma pedra não vou dizer, mas alguma coisa, quebra alguma coisa na igreja, olha bem para mim que eu vou dizer para você. Sabe, isso pode ser um acidente, isso pode acontecer, é claro que pode acontecer, acidente é acidente, sabe, mas a nós não está aqui o julgamento, a nós está o cuidado. Se alguém houve um acidente, procure saber, machucou, está ferido, aconteceu alguma coisa, sabe? Porque as pessoas precisam saber que elas são mais importantes do que as coisas. Então, sabe, diácono e diaconisa, você pode fazer a diferença se dirigindo a essas pessoas com mais carinho, com mais atenção. Então, sabe, vamos aqui agora, nesse momento, falar sobre outro assunto também da igreja. E isso existem várias maneiras das pessoas, então, procederem quanto à questão o recolhimento das ofertas. Uma vez autorizado, então, o recolhimento das ofertas, olha bem aqui para mim, sabe, os diáconos, eles precisam, então, se postarem para poder, então, fazer o recolhimento das ofertas. Em alguns locais, os diáconos vão à frente, outros vão por trás. Sabe, existem formas variadas para poder tratar o assunto. Mas, sabe, eu queria chamar a atenção sua para uma situação. Quando ocorrer de você for recolher a oferta, preste atenção nos seus parceiros que estão recolhendo a oferta. A questão da sincronia, isso é importante, o momento certo de se virar, de sair então para recolher a oferta.
Isso é muito importante. Agora, ao recolher oferta, talvez isso é uma observação minha. Às vezes alguns entregam então a salva para que ela possa sair então percorrendo por mãos em todos os bancos da igreja. Olha, não seria interessante que você pegasse a bandeja, a salva de oferta e estendesse para o adorador, desse um sorriso para ele, sabe, como da satisfação de estar ao lado dele, deixe que ele deposite a oferta. Se são 2, 3 diáconos, um está no centro, 2 nas laterais, você dá um passo e os 2 demais dão um passo também, fazem vir as salvas para o centro, dá um passo mais e passe as salvas então para os demais adoradores, sabe, para que os diáconos nas extremidades, ou diaconisas, eles possam também receber o passo seguinte. Sabe, é muito importante. O adorador, naquele momento, ele não está colocando ali, são valores. O que ele está colocando ali é vida. Então, é importante nessa hora você parar um pouquinho e pensar, o que eu posso fazer para que esse ambiente de adoração seja um ambiente, sabe, organizado, seja um ambiente solene, onde as pessoas sintam a alegria de estarem participando da adoração. Vou continuar aqui falando sobre a questão também da cerimônia da comunhão. A cerimônia da comunhão é alguma coisa que é uma das cerimônias mais importantes que a igreja cristã realiza. A cerimônia da comunhão, ela é fundamental para que o indivíduo possa sentir a presença de Deus, sentir o perdão do céu. E eu quero aqui, nessa hora, mostrar aqui a imagem. Dê uma olhadinha nessas imagens que nós temos aí. Nós temos aqui uma cerimônia, isso daqui já na questão do distribuir os emblemas. Olha só que imagem linda que nós temos aqui de uma cerimônia que eu participei, sabe? Olha os detalhes, de riqueza de detalhes. Foi pensado em cada detalhe para que essa cerimônia pudesse acontecer. Olha só como é que isso ficou bonito. É importante a gente lembrar aí que nessa hora, esses detalhes, eles acabam por enriquecer também o programa, fazem muito bem. Agora, nesse momento, eu quero que você pare um pouquinho, olhe para mim aqui. Olha para mim aqui, vem cá. Escutem bem, sabe, quando na organização da cerimônia, que nós vamos então distribuir os emblemas, pastores, anciãos ordenados, eles vão entregar os emblemas para que nós, diáconos, possamos então ir até os adoradores. Quando vocês chegarem diante da mesa, cheguem juntos diante da mesa. Quando um pastor estender a mão, ou o ancião estender a mão, e olha bem aqui, estender a mão, estendam os 2 juntos, os 3, os 4 diáconos juntos, e peguem a bandeja. Esperem todos, aguardem um pouquinho, para que isso possa dar mais solenidade, para tornar o momento de adoração mais singular na vida do adorador. Peguem, então, tendo já recebido, se virem então para o auditório, para a adoração, entreguem esse cálice que nós distribuímos, o pão, o emblema, ele deve ser entregue pelo diácono. Não dá para você entregar a bandeja para outro, não dá para que o próprio indivíduo se sirva, ele tem que ser servido. Essa é a ideia teológica que nós temos. Então, passe, sabe, e sirva a cada um, não tenha pressa, não é um momento, sabe, que temos que resolver tudo de maneira rápida, nada disso, é um momento muito solene e vale a pena a gente poder parar aí e verificar como é que nós estamos fazendo, sabe, pode ser que nessa hora eu esteja com uma certa dificuldade com relação a isso, sabe, as diaconisas, ao pegarem então para descobrir então os emblemas, a toalha, ensaiem antes, para que façam um movimento organizado, sabe, o mesmo movimento que uma fizer, a outra também faça. Na hora de estampar os emblemas, sabe, isso tudo vai contribuir, vai concorrer para que tenhamos, então, uma cerimônia que seja linda, que seja uma cerimônia que possa honrar e glorificar o nome do nosso Deus. Volte os olhos para a tela novamente, por gentileza, volte os olhos para a tela, que eu quero mostrar uma outra coisa para vocês aí. Escutem, já aí nessa mesa posta de maneira linda, organizada, nós temos algo interessante. Você vai observar também
que nessa mesa foi colocado em um candelabro, você viu que foi colocado um pão, suco de uva, não é? Então, sabe, isso são alguns recursos que nós utilizamos para dar beleza à cerimônia. Esses emblemas, alguns têm falam assim, deve ser compartilhado, pode não ser compartilhado, isso sinta-se à vontade, porque esse daí não foi abençoado. O suco da vide, o pão, esses sim foram verdadeiramente abençoados. Tá bem? Isso é importante a gente lembrar. Agora, deixa-me falar com você uma coisa. Sabe, a gente tem uma certa orientação para vocês aqui. Eu espero que, nesse momento, a gente saiba como cuidar disso daí. Esses emblemas, os que sobram, né, o suco da vide, como é que deve ser feito com ele? Deve ser, então, queimado ou enterrado aquilo que sobrou. Não dá para você, então, depois da cerimônia, dar para as crianças. Não é isso. Depois nós vamos fazer uma cerimônia, uma ceia educativa. Escutem bem uma coisa. Sabe, as crianças, elas devem aguardar o tempo dela. Não estou dizendo que precisa ser batizado, é claro que não. Nós praticamos o sistema de comunhão aberto. Mas as crianças precisam entender que chegará o tempo dela. Nós não fazemos batismo educativo. Chegará o tempo dela também. Então a igreja recomenda que as pessoas não façam uso desse recurso, sabe? Porque há uma necessidade de que as crianças entendam que haverá um tempo em que elas participarão também, tá bom? Então só esse recadinho para você aí. Agora, eu queria que você olhasse aqui um outro detalhe. Eu tenho aqui em minhas mãos um estojo. Esse estojo eu recomendaria que, vou nessa câmera de cá, para poder mostrar para vocês. Olha só, esse estojo, ele tem aqui, então, o cálice, perfeito? Tem aqui um outro localzinho, nós podemos colocar, então, já o pão. E também temos um local onde colocamos o suco de uva. Essas bandejas, elas são recursos que nós utilizamos quando? Quando, após a ceia, nós identificamos algumas pessoas enfermas, talvez pessoas idosas, não puderam comparecer, então, à cerimônia, e nós podemos, então, acompanhar, então, aos nossos líderes para poder ajudar, então, promover a cerimônia lá. Então, eu recomendo a vocês, não é um caro esse estojo, você pode buscar, tem algumas lojas que oferecem isso, sabe? E isso daqui, certamente, quando chegar lá, olha, que bonito, sabe? Isso daqui também vai levar não apenas carinho às pessoas, mas vai dar também peso, vai mostrar que você se preocupou também em atender a eles da melhor maneira possível. Tá bem? Olha aí, só lembrando aqui, se você tem alguma coisa, se você tem alguma dúvida, você pode então mandar um WhatsApp para a gente, o 27, código de área, 99789-1517, e nós estaremos tentando responder então a essas perguntas, tá bem? Então nós vamos então agora continuar aqui, pensando aqui sobre a questão da visitação. Como é que os diáconos também podem fazer para ajudarem também, nesse momento, aos nossos anciãos, aos nossos pastores? Como podemos tornar a nossa igreja uma igreja mais receptiva? Bem, a recepção, ela deve e pode ser feita por todos nós. Nós temos, então, vamos dizer aqui uma situação hipotética. Nós temos uma igreja com 140 membros. O que nós temos é em torno de 12, 13 diáconos. Vocês imaginam, 140 membros, nós vamos dividir então essa igreja por famílias, que daria então uma média de 3, 4 pessoas por família. Nós estaríamos então com aproximadamente 35, 40 famílias, vamos colocar 40 famílias. Perfeito? 40 famílias. Olha, nós temos 12 diáconos. Você imagina se a cada mês nós tivéssemos então a oportunidade de pelo menos fazer uma visita. 2 visitas no mês para uma pessoa, uma família da nossa igreja. Mas isso precisa ser organizado. Então, naquela comissão, lembra que eu falei com você lá atrás? Aquela comissão de diáconos e diaconisas pode, então, organizar quem é que vai visitar que família, para que não haja nenhum choque. Visitemos uma pessoa, vários diáconos visitando uma só pessoa e outra não recebendo visita nenhuma. Isso faz parte do ministério de Cristo. Isso pode ajudar a igreja a ser uma igreja mais saudável. Isso ajudará a você também ter uma igreja mais ordeira, uma igreja onde a disciplina seja melhor, mais bem feita. Sabe, isso tudo vai permitir que você tenha proximidade das pessoas.
E os meninos da igreja, eles vão olhar e falar assim, eu também quero ser um diácono nessa igreja. Um dia, quando eu crescer, eu quero ser um diácono. Porque vão ver o Espírito de Cristo na vida de vocês. Sabe, com relação à cerimônia batismal, chamo a atenção para alguns detalhes também. A cerimônia batismal, nós temos algumas coisas que valem a pena a gente lembrar aqui. Precisa checar o tanque batismal, precisa verificar se a época é fria ou não. Olhe as escadarias do tanque batismal, se elas não são muito íngremes, se elas não oferecem dificuldade para pessoas idosas ou portadores de necessidades especiais. Verifique nesse momento se a temperatura da água ela é condizente, é coerente com o momento que nós estamos vivendo, estação do ano. Precisa observar também o roupão de batismo, se nós temos o roupão no tamanho adequado. Olha bem aqui, em situações, sabe, onde o diabo se manifesta querendo atrapalhar, sabe, tornando empobrecido o momento, é o momento, então, do batismo. Porque são pessoas que estão sendo tiradas do reino das trevas para o reino da luz. E em algumas situações, queridos, já vi roupão de batismo transparente demais. Sabe, um senhor, uma senhora, sabe, um jovem, uma jovem, às vezes, sabe, um olhar cola no corpo, aparece a silhueta da pessoa, sabe? Cuidemos disso daí, arranjemos um roupão com um tecido mais claro, mais escuro, mais pesado, para que você não tenha dificuldade, ponha chumbo na parte de baixo e certamente nós teremos uma cerimônia mais bonita. Sabe, o diácono deve estar ali para poder ajudar a entrar no tanque, sair do tanque. Verifique também a questão de microfone. A comunicação do pastor lá dentro do tanque batismal, ela precisa ser muito cuidadosa. Não dá para você pegar e colocar um microfone com fios e ele ficar em situação de risco, porque se ele cair dentro d'água, irmãos, pode causar um problema que vocês não têm ideia, não imaginam a dimensão do problema que pode ocasionar nisso daí. Outra coisa, tem pastor que fala muito, é o meu caso, eu falo muito. E você imagina um diácono com a mão estendida também para que eu possa falar enquanto faço o batismo. Se eu falar 15 minutos, vai ficar com um diácono ali, ele mudando de mão, de uma mão para outra, de uma mão para outra, isso vai ficar ruim. Outra coisa, é melhor que quando o pastor estiver fazendo a cerimônia de batismo, não tenha ninguém na frente. Sabe, deixa aberto, porque não há nível de ruído na comunicação do pastor com o auditório. Deixe, coloque um pedestal, arranje um microfone sem fio, vale a pena pensar nisso daí. Sabe, e cortinas fechadas? Não, nada de cortinas fechadas. Você imagina, um pastor entra no tanque, uma jovem senhora, né, entra no tanque e está a cortina fechada. De repente abre a cortina e está o pastor juntamente com essa jovem senhora lá. O marido não é adventista, o marido não é cristão. Ele veio participar da cerimônia. Quando ele abre, ele vê de onde que saiu a minha mulher, de onde estava. Sabe, são situações que nós não podemos permitir que ocorra sem que haja uma resposta. Então, é importante que a gente cuide de cada detalhe. E desculpe falar, querido, eu sei que nesse momento a responsabilidade é nossa também de ajudar. Não confie apenas no pastor, não confie apenas ao ancião da igreja, essa responsabilidade. Vamos dividir isso, vamos ajudar, um olhar atento, sabe, para que a gente evite, então, qualquer situação que possa trazer, então, algum problema, perfeito? Existem algumas limitações no Ministério dos Diáconos? Claro, existem também. Nós temos limitações. Todos nós temos limitações. Assim como o pastor também, eu também tenho as minhas limitações no desenvolvimento das atividades da minha função pastoral. Existem limitações. Eu não estou apto, não está liberado para que eu realize todas as atividades da igreja. Existem limitações. Até aqui o pastor Paulo Zan pode ir. Daqui para frente não posso ir. De igual modo, também no ministério dos diáconos, das diaconisas, existem algumas limitações. E eu quero apresentar então aqui na tela algumas dessas limitações. Preste bem atenção. Os diáconos não estão autorizados a oficiar nenhum dos ritos da igreja, nem podem realizar a cerimônia matrimonial. Não podem presidir reuniões administrativas da igreja, nem oficiar no recebimento ou na transferência de membros. Se a igreja não tiver
alguém autorizado a realizar tais deveres deverá entrar em contato com a associação solicitando ajuda. Agora, volte os seus olhos para cá. Volte os seus olhos para cá. Escutem bem aqui. Algumas dessas atribuições, elas são exatamente da comissão da igreja reunida, do pastor, e nós sabemos que nós temos algumas limitações. Mas isso, naturalmente, não enfraquece o nosso ministério. Não diminui as nossas responsabilidades. Claro que não. Isso é só mesmo para poder mostrar a você que a igreja é organizada. Vou repetir, eu não estou apto para poder desenvolver todas as atividades. Eu vou dar um exemplo clássico para você. Eu não posso chegar na sua igreja e reunir a comissão da igreja sem que haja autorização do pastor da igreja, sem que haja uma autorização da associação, eu não posso fazer. De igual modo, também nós temos algumas limitações. Mas, enfim, nós temos muitas também responsabilidades e que elas podem ser desenvolvidas de maneira linda e poderosa. Escutem bem aqui, eu tenho aqui em minhas mãos essa Bíblia, Bíblia do diácono, Bíblia da diaconisa. O que nós temos aqui? Nós temos aqui, dentro dessa Bíblia aqui, algumas ferramentas que são importantes também para desenvolver, então, o nosso diaconato na igreja. Nós temos aqui algumas orientações. Vou visitar um membro lá no hospital, ou visitar alguém no hospital. Não importa que seja membro ou não membro da Igreja de 27º Dia. Aqui oferece sugestões de textos para você que vai visitar alguém que está acamado, adoentado no hospital. Você vai visitar uma pessoa que ganhou neném há poucos dias, uma senhora ganhou neném. Qual é o texto que eu vou usar? Aqui tem alguns textos. Como é que eu devo proceder nos hospitais? Aqui existem algumas orientações. Pastor, eu gostaria de ter um pouquinho dos gráficos da igreja, 2.300 tardes e manhãs, gostaria de saber sobre as 70 semanas. Aqui também tem esse material. Mas, pastor, escuta, eu não tenho um manual do diácono e da diaconisa. Como é que eu faço para poder conseguir? Aqui também tem esse material. É uma sugestão que nós estamos oferecendo. Essa foi uma edição que foi publicada há pouco tempo atrás e nós não sabemos quando é que eles repetirão, então, essas edições. Vão imprimir novamente essas Bíblias. Sabe, aqui nós temos também alguns recursos, como estudos bíblicos, perguntas que se deve fazer quando alguém faz uma pergunta e nós temos dificuldade. Ela tem aqui algumas objeções respondidas. Então, não sabemos quando haverá uma outra edição. Vou repetir. Então, sabe, se você tiver interesse, fale com o teu pastor, anote, reúna com o grupo lá da igreja e esse material aqui, ele estará sendo disponibilizado para vocês no valor de R$30. R$30 é uma Bíblia Percalux, sabe, um material excelente, uma grande ferramenta e você vai ter então uma edição única. Nós não sabemos quando você terá uma outra edição dessa aqui. Mas eu quero aproveitar aqui esse momento para poder falar aqui. Você tem aí o WhatsApp 27, código de área, 99789-1517. Hoje, se há alguém que é aniversariante, diácono ou diaconisa, você vai mandar para mim um recado dizendo assim, pastor, eu sou aniversariante hoje. E olha, eu vou dizer para você, você já vai ganhar uma Bíblia dessa de presente. Então fica aí a dica para você. É aniversariante? É um diácono, é uma diaconisa, está aniversariando hoje? Então, já vai levar então esse presente. Mas deixa eu falar para você uma coisa. Escutem bem. Nós recebemos então um recadinho também da União Sudeste Brasileira. Lá de Itaipava, o pastor Geraldo Magela mandou um recado para a gente. Ele também é o nosso líder da União Sudeste Brasileira para esse ministério. E ele então quer falar com você. Então, ouça aí o recado do pastor Geraldo Magela para você e para cada um de nós. Olá, amigo, irmão, diácono e diaconisa da Igreja Adventista do 7º Dia da Associação Espírito Santense. Que alegria poder estar falando a você nesta hora. Quero parabenizar a você por este nobre serviço na igreja. A palavra diácono vem diaconó, servos. Isso quer dizer que você é um servo. Um servo que faz a igreja acontecer, que trabalha por trás dos bastidores. É aquele que, eu digo, que carrega o piano. Enquanto alguns tocam, poucos carregam. Isso quer dizer que você é forte. E eu quero dizer a você que você tem uma nobre tarefa. Para o ano de 2018, faça o seu melhor. Faça a igreja funcionar.
você é o primeiro a chegar, o último a sair, não é verdade? Você é que prepara a água para o tanque batismal, que prepara o pão e o suco para a Santa Ceia, que arruma os bancos, que vê se está tudo funcionando, se alguém está passando bem, está passando mal, você é o primeiro a chegar. Pois então, você é este homem e esta mulher de Deus. E eu quero dizer que 2018 está aí. E que você seja abençoado. Obrigado, pastor Geraldo Magela, por ter enviado esse vídeo para nós. É muito bom saber que o pastor também se preocupa em atender às nossas necessidades, as demandas do departamento, do diaconato, sabe? É o nosso líder da União Sudeste Brasileira. Mas o tempo está acabando. Nós já estamos encerrando um tempo curtinho que passamos juntos aqui. Mas eu espero que ele tenha sido profícuo, tenha sido importante para cada um de nós que está trabalhando nessas atividades do diaconato. Dá para poder entender e verificar que são muitas opções de atividades que podemos fazer para que o nome do nosso Senhor Jesus Cristo ele seja de fato honrado e glorificado. Sabe, eu tenho você aí do outro lado, não sei o que você estará desenvolvendo ou desenvolveu nas atividades da igreja essa semana, mas sabe, eu sei que Jesus Cristo, ele está olhando para isso. Ele sabe, quando os olhos do ser humano não estão olhando, Jesus está olhando. Faça o teu melhor. Sabe, gostaria muito de agradecer a você, de ter tirado esse tempo para poder assistir esse breve período de treinamento. Vou usar esse termo, treinamento, um breve período de tempo para a gente poder conversar um pouquinho, sabe? E eu desejo muito, de coração, que esse ministério possa ajudar para que pessoas sejam bem atendidas. Sabe, na recepção da igreja, sabe, quando eles precisarem de alguma coisa, no atendimento também lá, os nossos irmãos que estão acamados, levar Santa Ceia, um ofertório, sabe, ajudar para contar então os valores para que sejam levados à tesouraria da igreja. Tudo isso possa ser feito por mãos santas, pessoas que estão dedicadas, com o coração conectados a Jesus. Só me resta dizer, obrigado por tudo que você já tem feito. Obrigado mesmo. A Associação Espírito Santense reconhece que não é fácil, mas que lá na frente a igreja existe porque você está aí. A igreja funciona porque você se dispôs a também atender às demandas da igreja. Então, um nosso muito obrigado. Queria deixar um recado bíblico com você nessa hora. É a oração que o Senhor disse a Moisés: fala a Arão e a seus filhos, dizendo como deve abençoar. Dizendo, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vocês e tenha misericórdia de vocês. O Senhor sobre vocês levante o seu rosto e vos dê a paz. Parafraseei para poder dizer que esse é o nosso desejo. Essa é a nossa oração, que o Senhor possa abençoar a você, a sua família, e que você, ao ser abençoado, possa abençoar também a outras pessoas. Deus abençoe. Obrigado por esse momento que passamos juntos aqui.